Bem-vindos ao primeiro episódio do Puraflix, a série de arquitetura que você vê por aqui. A inspiração para esse vídeo veio do projeto da Casa dos Seguidores. Era uma casa compacta de 120 metros quadrados. Durante o processo de pesquisa para desenvolvimento desse projeto, eu encontrei vários exemplos de casas compactas muito interessantes, de arquiteturas originais, de conceitos de vida bacana, e eu selecionei 3 deles, bem diferentes, para mostrar para vocês aqui hoje. A primeira casa, ela está localizada em Ilhabela e chama Casa Box. Ela foi construída em 2008 e tem 36 metros quadrados. Ela foi projetada pelos arquitetos Alan Chu e Cristiano Cato. Era originalmente uma casa de caseiros. Essa casa, ela ficava encostada numa grande rocha existente no terreno e ela dava costas para essa rocha. A casa de pedra, ela era voltada para uma paisagem que não era o mar. O mar ficava no sentido lateral, no sentido oposto. Qual foi a ideia dos arquitetos? A casa foi chamada de casa box, ou seja, casa caixa, porque box significa caixa em inglês. Eles criaram uma caixa branca de 3 metros de largura por 5 metros de comprimento e apoiaram essa caixa parcialmente na estrutura que já existia. No terreno existia um muro de arrimo que era a sustentação de uma rampa de acesso ao estacionamento. Esse pátio formado por esse muro de arrimo, ele passou a abrigar o primeiro andar da casa, então essa caixa box ela foi apoiada de um lado no muro de arrimo existente e do outro lado num novo muro de pedra, numa nova parede de pedra que foi construída. Na parte de baixo da casa ficou a sala de estar, a cozinha e o banheiro. E a caixa ela passou a abrigar o quarto. Um conceito muito interessante também da casa é que toda a madeira utilizada para as formas da estrutura de concreto da caixa, essa madeira ela foi reaproveitada no mobiliário da nova casa. Com essa madeira foi feito parte da escada, algumas estantes, mesas, o mobiliário que esse morador viria usar, mesas, cadeiras e até janelas e portas da casa. A partir daí, com esse novo cenário, o quarto ele se abriu completamente para a vista do mar e para a vista do continente, porque o terreno está localizado numa ilha, e tirou o máximo partido da situação existente, levando em consideração a situação original, os conceitos originais, a setorização original, os materiais que já eram utilizados e que já eram muito característicos da região, como as pedras, por exemplo. Eu vou terminar a apresentação dessa casa com parte de um texto que eu li numa matéria sobre essa casa lá no site da ArcDaily, que eu achei super divertido. O texto termina assim: durante a obra, o caseiro Zé Maria, ainda inconformado com sua futura morada, a comparava a uma lata de sardinhas, um container, como os que se vê passar no canal, ou mesmo uma caixa de isopor, dessas que os banhistas usam para levar cervejas para a praia. A segunda casa é chamada de Casa Pier. Ela está localizada em Paraty, no Rio de Janeiro. É um pouquinho maior do que a primeira, ela tem 60 metros quadrados e foi concebida para que ela abrigasse durante a semana um barco e durante os finais de semana ela fosse a casa de um casal paulistano que adora velejar. Essa casa ela foi projetada pelos arquitetos Gabriel Grinspoon e Mariana Simas, no ano de 2008. Ela tem uma implantação diferente da primeira casa, do primeiro exemplo da Casa Box, que estava localizada no alto. Essa casa ela está praticamente no nível do mar, com apenas uma pequena distância de segurança. Ela está na beira da água, porque, como eu disse, ela também serve como um pier para o barco. Essa casa ela foi concebida em 2 volumes. Um primeiro volume, que é um volume vertical, que fica mais ao fundo, ele abriga no primeiro andar a cozinha, no segundo, no andar intermediário, o banheiro e no terceiro, lá no alto, o quarto. Esse volume ele foi feito de alvenaria com um acabamento em pintura caiada branca. E o segundo volume, que já fica próximo à água, que é a garagem do barco, ele é basicamente uma caixa metálica que foi revestida internamente de madeira.
Essa caixa metálica, ela possui grandes vãos, grandes aberturas que são fechadas, que são vedadas por janelas do tipo muxarabi, muito utilizadas na arquitetura árabe, que são treliças de madeira que permitem a entrada de luz e ventilação constantes. Essa garagem que abriga o barco durante a semana, nos finais de semana o barco vai para a água e ela dá lugar à sala da casa, conectada à cozinha que está na parte mais baixa do primeiro volume. Todo mobiliário ele é dobrável, mesas, cadeiras, espreguiçadeiras. Esse material ele é facilmente dobrado e armazenado ali num cantinho da sala enquanto o barco está estacionado na garagem. É um conceito diferente, é uma arquitetura que também se preocupou na sua forma de construção com o meio ambiente, ela está ao redor de uma mata totalmente preservada, então esse conceito da caixa metálica que foi feito próximo à água, ele também foi pensado para que houvesse menos impacto durante a construção, em que eles pudessem abrir mão de um canteiro de obras, né, de uma situação mais pesada, uma caixa que foi colocada ali simplesmente em cima de uma fundação rasa e totalmente integrada ao meio ambiente, totalmente integrada com o mar, atendendo totalmente aos conceitos e ao estilo de vida do casal. Eu vou terminar essa apresentação também com uma frase que eu tirei lá da matéria do ArcDaily sobre essa casa, que fala o seguinte: a casa Pier é a casa do homem natural, que faz uso dos benefícios sustentáveis do avanço tecnológico. A terceira casa também está localizada no estado do Rio de Janeiro, mas dessa vez nas montanhas, em Nova Friburgo, no município chamado Rio Bonito de Lumiar. Ela foi projetada pela arquiteta Carla Joaçaba no ano de 2005. Essa casa ela tem uma organização espacial e estrutural muito simples. Basicamente, são 2 muros de pedra, 2 muros bastante grossos, largos nas laterais, fazendo o fechamento lateral da casa. E desse muro saem 4 vigas metálicas, 2 na parte superior, sustentando a cobertura, e 2 na parte inferior, sustentando o piso da casa. Essa laje de cobertura maciça, ela está afastada dessas paredes laterais por 2 clarabóias de vidro, ou seja, a laje ela não toca a parede de pedra, a separação entre laje e o muro de pedra lateral é feito por essa clarabóia de vidro, e essas clarabóias elas também acontecem no sentido vertical, é como a sensação que dá é como se essa clarabóia que está no teto, ela descesse na parede formando uma grande janela, soltando o miolo da casa das paredes laterais. Apenas um volume de um banheiro no centro da casa, mais ou menos no centro da casa, ele define a organização espacial interna. De um lado desse banheiro está o quarto e do outro lado desse banheiro a sala com a cozinha. Todos esses ambientes voltados para os fundos do terreno, onde a casa tem um fechamento todo de vidro, portas de correia de vidro que se abrem para o exterior. Nesses muros de pedras laterais, de um lado está encostado um fogão a lenha, que ajuda no aquecimento, né, ajuda a aquecer essa casa, e do outro lado, já para dentro desse muro de pedra, foi embutida uma lareira, que fica ali mais ou menos camuflada nesse muro. Um detalhe muito curioso dessa casa também é que o acesso para a laje de cobertura, que virou um grande terraço suspenso, ele se dá através desses muros de pedra laterais, que são muros largos, mas que é como se eles tivessem subtraído algumas pedras desse muro e essa subtração criou a escada de pedra. Então ela está ali camuflada, totalmente integrada, quase não é percebida no contexto. Um conceito de vida também de uma casa compacta, integrada com a natureza, simples, com um sistema construtivo simples, fácil, mas incrível. A casa ela está suspensa do chão, de modo que ela fica protegida da umidade e das intempéries e ajuda na visualização de um rio que passa ao fundo do terreno. Esses 3 projetos, eles me influenciaram muito nas tomadas de decisão para o projeto da Casa dos Seguidores, que é uma casa que foi pensada para
ela está integrada na paisagem dela, os materiais que foram utilizados, a setorização, a implantação. Mesmo que esses conceitos não sejam os mesmos, né? A minha situação não é de frente para o mar, nem está no alto de uma montanha, mas são conceitos que a gente consegue entender e levar para outros projetos. Algumas influências foram mais diretas, como por exemplo o muro de pedra, que a gente tem não com a mesma pedra, mas a Casa dos Seguidores ela também tem uma grande parede de pedra, que em vez de fazer o fechamento lateral, como essa última casa, ela passa cortando a casa internamente, mas é uma referência. Nessa parede de pedra da Casa dos Seguidores, eu também fiz o projeto de uma lareira, no caso vai ser uma lareira a gás, mas uma lareira que foi esculpida nessa parede de pedra. Isso eu ainda não tive a oportunidade de mostrar aqui para vocês, mas nos próximos vídeos sobre o detalhamento da casa eu pretendo mostrar. Enfim, é assim que a gente vai conceituando, é assim que eu vou buscando referências e buscando conceitos para conceituar os projetos que eu desenvolvo também. E foi por isso que eu quis trazer dentro do Puraflix essas referências de assuntos que eu considero bacanas e que eu acho que fazem a diferença. Se gostou do tema, se achou que o conteúdo foi interessante, me conta aqui nos comentários, eu quero saber. Me dê também sugestões de novos temas para eu apresentar aqui no Puraflix. Dá seu like aqui embaixo e se liga por aqui. A very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl.